Começa agora o Intercampus. Educação e ciência nas ondas da Rádio Universitária. Olá, bom dia. Começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou pelo aplicativo Minha UFG. Entre os dias 22 e 25 de janeiro, o Sistema de Seleção Unificado, SISU, inicia seu período de inscrições. O SISU é um sistema informatizado gerenciado pelo Ministério da Educação, no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participarem do Enem. A cada edição, as instituições públicas de ensino superior que aderiram ao SISU oferecem vagas em seus cursos. Ao final do período de inscrições, são selecionados os candidatos mais bem classificados dentro do número de vagas ofertadas. A inscrição é gratuita em uma única etapa e é feita exclusivamente pela internet. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Na escola, as crianças aprendem línguas, ciências exatas e uma infinidade de matérias durante o desenvolvimento escolar. Mas nada que as ensine a se relacionar de maneira saudável consigo e com os outros. O lado emocional está riscado das disciplinas escolares, pelo menos até bem pouco tempo, quando foi criada a ASEC, a Associação pela Saúde Emocional de Crianças, uma ONG que tem a missão de ensinar os pequenos da primeira série a lidar com dificuldades do dia a dia, identificar e falar sobre seus sentimentos. Segundo a coordenadora do programa no Brasil, Tânia Paris, o objetivo é que as crianças conheçam formas positivas de comunicação. O jornalista Rodrigo Oliveira conversou com a coordenadora desse projeto. Vamos acompanhar essa conversa. Programa da ASEC, Associação pela Saúde Emocional de Crianças, organização parceira do CVV, o Centro de Valorização da Vida, leva educação emocional a escolas públicas de todo o país. O programa Passaporte Habilidades para a Vida vai beneficiar cerca de 1.000 alunos e conta com o apoio do Facebook. Para saber mais detalhes, eu vou conversar agora por telefone com a fundadora da ASEC, a Tânia Paris. Fala um pouco para o nosso ouvinte sobre essa iniciativa. Eu gosto bastante de falar sobre o porquê da iniciativa. Ela se baseia no fato de que quando nós, qualquer pessoa, precisa enfrentar uma situação estressante, uma situação difícil, a nossa reação pode ser instintiva, e é o que geralmente acontece quando as pessoas se arrependem depois, ou ela pode ser uma reação por opção, né? Na verdade, para que a gente opte, a gente precisa de uma habilidade muito importante, que é de desenvolver estratégias para lidar tanto com as situações, quanto com os sentimentos que essas situações nos ocasionam. Então, na verdade, o programa Passaporte, né, o próprio continuação do título dele, Habilidades para a Vida, ele visa aumentar a capacidade de jovens de desenvolverem estratégias positivas para lidar com qualquer fato da vida. E o que a gente sabe é que quanto mais cedo essas habilidades são desenvolvidas, mais elas são utilizadas e, consequentemente, mais a pessoa as tem, né? Reforça. E essa fase a que o passaporte se destina, que é a entrada na adolescência, é uma fase muito sensível, é uma fase onde os jovens estão buscando sua própria identidade. Então, a habilidade de lidar com problemas, ela é muito importante. E é sobre isso que o programa, né, vai atuar. Que tipo de ações são desenvolvidas junto aos alunos? Bom, o programa ele tem uma estrutura, né, com começo, meio e fim, e principalmente uma sequência bem estudada, de 18 aulas, para que sejam ministradas uma por semana. Cada aula dessas tem um tema e ela vai passar por reflexões que são muito baseadas numa história em quadrinho que os jovens recebem,
Então, existem situações na história que eles utilizam como gancho para uma discussão em grupo, e depois eles têm atividades para experimentar. Né? A gente fala muitas vezes, por exemplo, sobre comunicação, e é uma coisa a gente se comunicar dentro da nossa cabeça e outra coisa é fazer uma dramatização e experimentar uma técnica de comunicação envolvendo sentimentos, envolvendo empatia, envolvendo perceber a reação da outra pessoa. Então, as aulas elas vão sempre ter uma história em quadrinhos como gancho, uma continuidade de reflexão e debate e uma experimentação prática para reforçar tudo o que eles estão aprendendo. Uhum. É um trabalho, então, que é desenvolvido em sala de aula, não é uma atividade extracurricular, então? Exatamente. O trabalho é desenvolvido em sala de aula. Uhum. É importante, é bastante útil que esse grupo tenha uma convivência diária, porque o programa vai levá-los a reforçar vínculos, né? Vai estimular que o ambiente se transforme num ambiente cooperativo e que eles, por meio de tudo que eles conversam em aula, eles possam aumentar a confiança neles mesmos, eles possam agir com maior responsabilidade e desenvolver empatia. E o projeto já começou? Vocês já tiveram algum contato com esses alunos? Sim. O fundamental no projeto é a formação dos professores. Então, cada uma das escolas escolheu um educador que tinha afinidade com o tema, afinidade com os alunos, e esses educadores e mais o orientador da escola participaram de uma formação e continuam sendo acompanhados e vão participar de outras atividades de formação ainda durante o desenvolvimento do programa. Como que os alunos receberam esse conteúdo? Então, como estamos falando com Goiânia, né? Uhum. Deixa eu até comentar, a escola de Goiânia que está sendo beneficiada com esse apoio é o Colégio Estadual Jardim Europa, Uhum. que está participando com 4 classes e 140 jovens. Uhum. E a informação que tanto a professora quanto a orientadora nos deram é que houve um bom engajamento dos alunos, eles estão gostando das aulas, Uhum. né? Parênteses meu, as aulas são animadas, divertidas e produtivas, né? Uhum. E no caso, eles até se surpreenderam com o quanto os alunos estão participando. E o programa tem uma atividade para pais, que não é tão constante quanto as aulas para os alunos, mas uma por mês aproximadamente. E a escola também recebeu retorno muito positivo dos pais, porque são atividades para discussão dos mesmos temas em casa, para aproximação dos pais com os filhos nessa fase que é geralmente tão delicada. Eu estava fazendo uma leitura sobre o seu projeto antes do nosso bate-papo e vi que tem muito a ver com treinamento para situações do dia a dia, para bullying, por exemplo, né? E tem havido muitos casos de suicídio entre estudantes. De que maneira esse projeto pode ajudar crianças e adolescentes que passam por esse tipo de problema? Olha, ele ajuda de forma direta e de forma de formação de base. De forma direta, o programa tem uma aula sobre bullying e ela acontece quando os alunos já participaram de outros temas, já desenvolveram empatia, já estão olhando as consequências nos outros dos atos deles. Então, nessa aula de bullying, eles discutem o fato, né, de que é muito difícil para quem está sofrendo bullying pedir ajuda. Né? O que a gente nota, isso é clássico do bullying, o bullying geralmente é acompanhado de ameaça e a pessoa fica sozinha, emparedada, sem conseguir contar para ninguém o que está acontecendo e a questão só piora. Então os alunos discutem tudo isso, percebem a dinâmica do bullying e percebem a importância de fazer um pacto, de que um pode pedir ajuda para o outro e que eles não vão tolerar bullying no ambiente deles. É muito conversado sobre como o outro se sente em cada tipo de situação que a gente faz e a importância de pedir ajuda. Desde da segunda aula do programa, eles fazem exercícios de pedir ajuda, né? E o pedido de ajuda não como um sinal de fraqueza,
mas como um sinal de pertencer a uma rede que se protege. Então, esse tipo de aula ajuda muito quando um aluno começa a receber um início de bullying, ele pode se sentir confortável em contar para outro e pedir ajuda, né? Para não ser ele, muitas vezes, a estar enfrentando sozinho aquela situação. O programa aborda a questão de sentimentos, né? Observação dos próprios sentimentos e estratégias para lidar com eles. A questão de sentimentos alheios, né? A percepção do sentimento alheio e até o oferecimento de ajuda. Tem mais 3 aulas sobre comunicação. Tem um módulo muito bacana sobre situações difíceis, em que se discute estresse, frustração, né, irritação. Depois tem a parte de enfrentamento de situações injustas, e é nesse módulo que o bullying se encaixa. Entendo. E ele evolui para lidar com perdas, que é a parte mais difícil, né, para lidar com sentimentos, são as perdas de todo tipo que a gente tem na vida, né? Claro, claro. Desde a perda física, né, de pessoas queridas, quanto perdas de sonho, a frustração, né, o adolescente que está participando das aulas, ele tem suas perdas e poder falar sobre elas. Sim. E encontrar formas de lidar reforça muito a saúde emocional. É o que a gente percebe que são pautas que, obviamente, estão no dia a dia dos estudantes e até de quem não estuda também, de quem não está na escola, de todo ser humano passa por essas situações, mas são situações que não estavam até então no currículo escolar dessas crianças, e é muito importante que elas tenham um acompanhamento. E vocês contam, então, com o apoio do Facebook. É um apoio apenas financeiro ou os alunos utilizam a rede social de alguma maneira durante o programa, ou o próprio Facebook participa ativamente de alguma maneira desse projeto? O Facebook compreende, né, a importância do projeto, ele tem uma política de responsabilidade social e inicialmente o projeto era apenas para apoio financeiro. Mas como nós estamos reunindo esses educadores, né, para serem capacitados nas diversas modalidades, nos diversos temas do programa e nessa conceituação toda, nós percebemos juntos a oportunidade do Facebook ajudar na formação dos professores, no caso sobre segurança em redes sociais. Né, isso já aconteceu em julho, mas não que se utilize rede social nas aulas. Entendo, perfeito. A Tânia Paris é a fundadora da Associação pela Saúde Emocional de Crianças. Participou conosco aqui do Jornal das 6, eu agradeço e boa sorte no projeto. Muito obrigada, Rodrigo. Um abraço para você e para os seus ouvintes. Intercampus, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Fique ligado. Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980, de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Não perca! Voltamos a apresentar Intercampus. Medicação dada a animais pode trazer riscos à saúde dos pets. Eu conversei com a professora do Hospital Veterinário da UFG, Luana Borboleta, que deu orientações sobre essa questão. Vamos ouvir. A partir da ideia de que um pequeno animal não é uma criança, o Hospital Veterinário da UFG alerta que a administração de medicamentos a esses pequenos animais não pode seguir as mesmas regras e dosagem e tipo dos que são oferecidos às crianças. Para sabermos os riscos que a medicação de pequenos animais pode trazer e também orientar sobre a forma correta de tratar esses animaizinhos, nós convidamos a professora Luana Borboleta, do Hospital Veterinário da UFG, para conversar com a gente. Bom dia, professora Luana, obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz com a participação. Professora, então é comum que as pessoas mediquem pequenos animais como se fossem crianças? É super comum, né? O Brasil é um dos 10 maiores consumidores de medicamentos no mundo e das intoxicações, né?
as medicamentosas são as mais frequentemente observadas nos animais. As pessoas têm o costume de formar uma mini farmácia dentro de casa e utilizam desses restos e resíduos de medicamentos para tratar cães e gatos como se fossem seres humanos. Então, eles observam que os animais não estão bem e tentam medicar com o que tem em casa. E muitas vezes esses medicamentos não são os indicados para aquela espécie ou estão em doses completamente errôneas. E que tipo de problema que isso pode trazer? Desde uma intoxicação bem leve, as farmacodermias, processos alérgicos, evolui até para a morte do animal. Então a questão é séria mesmo, né? Porque tem gente que acha que está tratando como criança e está fazendo algo que é certo, né? Muitas vezes falta informação, né? Bastante sério, principalmente porque a gente considera, às vezes, vômito e diarreia do animal, que seriam um dos primeiros sinais clínicos da maioria das intoxicações. As pessoas têm a falsa ideia de que é uma coisa transitória que vai melhorar. E demora a levar um animal para atendimento. E com esse tempo, o estado de saúde do animal vai piorando e as abordagens que a gente teria para tratamento dessa intoxicação, elas vão ficando cada vez mais limitadas. Professora, esse problema é só para pequenos animais ou os animais de médio e grande porte também correm risco quando são medicados como se fossem pessoas? Os grandes animais também correm risco, né? A gente tem muita intoxicação por antiparasitários, tanto em bovinos como equinos e pequenos ruminantes, e principalmente equinos intoxicações por anti-inflamatórios, que é uma espécie extremamente sensível. E então vamos aproveitar, né, a oportunidade de falar para o ouvinte aí que às vezes não sabe o que é e quais são os medicamentos humanos que são totalmente proibidos para o cachorrinho, para o gatinho, para os pequenos animais. Nós temos uma série, né, de medicamentos que são contraindicados, principalmente correlacionado à dose, né? Se a gente for considerar antibióticos, nós temos antibióticos que são hepatotóxicos, nefrotóxicos, neurotóxicos, causam aplasia de medula óssea, causam alteração na produção de lágrimas, levando a uma ceratoconjuntivite, anemia hemolítica imunomediada, reações de hipersensibilidade e do caso do antibiótico de uso indiscriminado, pode gerar uma disbiose, que é a alteração de toda a microbiota do animal, né? Até um risco direto à saúde humana, uma resistência bacteriana, porque nós estamos no mesmo ambiente do animal. Então, a gente pensa que às vezes o medicamento dando errado pode causar problemas só para o animal, mas isso pode também vir para o ser humano. De anti-inflamatórios, né, que são inibidores aí do processo inflamatório, né, eles podem gerar úlceras gástricas intestinais com vômito e produção de fezes com sangue ativo, né, e evoluir para a causa de morte do animal pela perda sanguínea, dores abdominais, gastrites. A pessoa tende a colocar aqueles remédios de gotinha, né, dipirona, isso é nem pensar, né, professora? Não é que é nem pensar, existem os que são completamente contraindicados, né, os mais comuns, e tem os medicamentos que eles devem ser feitos com cautela, por serem espécies mais sensíveis. Então, se a gente partir do pressuposto, por exemplo, que um medicamento para ser humano é 10 miligramas por quilo, a gente pode ir para um cão, por exemplo, que aquele mesmo medicamento seria 0,1 miligrama por quilo. E mesmo ele associando, não, esse cão tem o peso de uma criança, né, cerca de 10 quilos, o que eu usaria para essa criança, eu posso usar para esse animal? Não, não pode. Tá certo. Então, quando o animal apresentar qualquer problema, um comportamento diferente, o médico veterinário deve ser sempre consultado, né? Sempre consultado, porque você garante que o animal, né, ele vai ter uma prescrição correta, ele vai ter um tratamento que vai ter um resultado final. O proprietário, tudo bem, ele gastou dinheiro com a consulta, gastou com o medicamento, mas ele vai ter certeza que vai manter aquele ente, aquele animal próximo dele, né, e não vai ter gastos futuros, porque uma internação, né, alguns procedimentos que deverão ser realizados no caso do animal intoxicado, eles vão onerar muito mais para o proprietário. Fora que aquela dor de perda do animal, né, que muita gente não está preparado para isso. E muita gente também, hoje em dia, com YouTube, internet, resolve seguir dicas, né, de YouTube. Já aconteceu de
de vocês receberem animais que a pessoa resolveu medicar sozinha porque viu na internet e deu problema? Muito comum, inclusive dos tratamentos também, né? Que falam que é para induzir vômito, que é para dar leite, que é para dar quiabo, né? Que em tal local é para dar um banho de tal forma. E dependendo do princípio ativo, né, que está intoxicando o animal, as abordagens elas são diferenciadas. Para aquele princípio, isso é recomendado, para outro, ele é contraindicado e pode até piorar. Então, as pessoas pegam uma coisa como se fosse uma informação global e viraliza e não sabe o perigo disso. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com informações de rede social. Então, no hospital veterinário da UFG, como é que é feito esse atendimento? É mais barato que em clínica particular? Funciona final de semana? O hospital veterinário ele é um hospital escola, né? A gente tem desde os professores, né, pós-graduados, médicos veterinários, residentes, estagiários. Temos uma rotina de segunda a sexta-feira, iniciando às 7h30 da manhã e finalizando às 17h30, né, para consultas. Mas o funcionamento do hospital ele é por 24 horas, né, durante todos os dias da semana para os pacientes que estão internados ou em procedimento emergencial. E o hospital veterinário ele tem um preço um pouco mais acessível do que das clínicas veterinárias, para fazer essa participação também com a comunidade, né, de baixa renda. Então, professora, vamos aproveitar a oportunidade, né, para dar o endereço, contatos do hospital veterinário. O hospital veterinário ele fica no campus 2 da UFG no Samambaia, na Avenida Esperança, dentro da escola de veterinária. Tem um telefone fixo lá, secretária que atende? Tem no site, né, outras informações, né, sobre o hospital, sobre outras dicas também. Basta acessar o site do Hospital de Veterinária da UFG, que tem todas as informações lá, né, professora? Isso, o endereço é www.hospitalveterinário.evz.br. Então tá certo, professora Luana, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Essa foi a participação da professora Luana Borboleta, da Escola de Veterinária da UFG, que ela contou um pouquinho para a gente sobre os riscos da automedicação de pequenos animais. Professora, obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. A gente que agradece, o Hospital Veterinário está aberto, né, com a presença de veterinários lá, para esclarecer quaisquer dúvidas que os proprietários tenham com relação aos cuidados com os animais. Intercampus, nas ondas da Rádio Universitária. Sintonize. Voltamos a apresentar Intercampus. Da sala de aula para o YouTube, os canais científicos viraram mania na França. Nós temos mais detalhes sobre esse assunto na reportagem da Rádio França Internacional. Vamos acompanhar. Na França, na contramão da sala de aula, filósofos e escritores deixam a lousa e se transformam em youtubers famosos com milhares de visualizações diárias. A receita é transformar conceitos herméticos de física, química, filosofia e outros assuntos em algo acessível para a geração conectada. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la plus belle expérience de toute la physique. Um dos ícones dessa tendência é o físico David Louapre, criador do canal e do blog Science Étonnante, Ciência Surpreendente em tradução livre, especialista da gravidade quântica. Ele criou seu blog em 2011 e se tornou uma referência da chamada vulgarização científica. Em 2016, a Sociedade Francesa de Física concedeu o prêmio Jean Perrin pela sua contribuição à mediatização de assuntos complexos, como o efeito borboleta ou a teoria do caos, por exemplo. Seus vídeos podem chegar a 1 milhão de visualizações. Com o sucesso, David Louapre passou a atuar em diversas frentes. O físico tem 2 livros lançados pela editora francesa Flammarion e também participa dos programas da rádio France Culture, onde disserta sobre temas variados. Em 2016, ele deu essa entrevista ao canal Science de Comptoir, onde fala sobre o início de sua carreira como blogueiro e depois videasta.
A vantagem do texto escrito é que o leitor escolhe seu ritmo. Se ele não entende alguma coisa, pode ir mais devagar ou voltar atrás. O vídeo passa e se você não entendeu algo, já era. Pensei então que esse formato não era adaptado para explicar conceitos complexos de ciências. Então percebi que, na verdade, era uma maneira poderosa de criar uma conexão com o telespectador e que, do ponto de vista pedagógico, é muito interessante. Davi Luapre não é o único que fez do YouTube seu ganha-pão e descobriu na plataforma uma maneira de tornar assuntos herméticos interessantes para estudantes que têm dificuldade de se concentrar na sala de aula. Thibaut Giraud, professor de filosofia do Liceu Marguerite de Navarre, em Alençon, na Normandia, criou o canal Monsieur Phi, Senhor Filosofia, em agosto de 2016. Ele se destaca no YouTube por ser um dos únicos a falar sobre questões existenciais. O sucesso foi tanto que hoje ele se dedica exclusivamente ao seu canal, que foi monetizado e possibilita que Thibaut viva de seus vídeos, que totalizam mais de 3 milhões de visualizações, um número importante para o mercado francês. O formato, ele acredita, permitiu a muitos de seus alunos entender teorias aplicadas ao cotidiano, como nesse vídeo onde ele explica, por exemplo, como demonstrar qualquer coisa através de uma argumentação consistente. O professor lembra que um argumento é um conjunto de premissas que justificam uma conclusão, mas só é válido se as premissas são verdadeiras ou reconhecidas como tal e têm uma relação direta com a conclusão. D'abord, une démonstration. Explicado dessa maneira pode parecer complicado, mas a linguagem utilizada pelo professor de filosofia francês em seu vídeo facilita o interesse pela matéria, como ele explicou à RFI Brasil. O fato deles se interessarem pelo assunto já é uma vitória. Um dos obstáculos da filosofia é que muitos alunos não se interessam nem um pouco pelo tema. E tem problema em prestar atenção em 1 hora de curso. Com um vídeo de 10 ou 15 minutos é bem mais fácil captar essa atenção. Ele explica que a filosofia é uma matéria obrigatória que aparece no último ano do 2º grau na França, um momento crucial para os estudantes que devem dominar a arte de escrever uma dissertação. Esse contexto, diz, não é estimulante para o aprendizado da disciplina. A escolha dos assuntos para seu canal, diz, é uma mistura. É uma mistura das minhas preferências, com temas que funcionam bem no YouTube. Desde setembro de 2017, Thibaut abandonou as salas de aula para se dedicar exclusivamente ao canal. Seu salário é pago pelas doações feitas pelos internautas, o que é relativamente raro. Thibaut e Davi Luapre são pioneiros, mas outras dezenas de canais pululam na web francesa. Entre eles, Lanterna Cósmica, Science Click e Eureka. Eles tratam de física, química, mas também economia e finanças. De Paris, Thaís Estivanin, da Rádio França Internacional, para a agência Rádio Web. E com essa informação a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Sandro Alves. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.